Você tem falado mais do que escutado? Você tem falado sem pensar nas consequências de suas palavras? Você tem falado de forma sábia, edificante? Até que ponto você tem usado a sabedoria para escolher as suas palavras? A Bíblia, queridos, nos ensina que é importante falar pouco e ouvir mais. Mas será que nós estamos colocando isso em prática no nosso dia a dia? Isso, queridos, porque quando falamos muito, podemos dizer coisas que não devemos e que não são edificantes. Agora, quando escutamos mais, podemos aprender com os outros e adquirir sabedoria. E hoje o Pai ele deseja conversar conosco com a mensagem com o tema: ouça mais e fale menos. Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e nós estamos juntos aqui em mais um Devocional do Refrigério. E hoje, queridos, nós iremos abrir a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. E enquanto você abre a tua Bíblia aí na tua casa, onde você está agora, eu quero somente te lembrar que ao final do devocional, se essa palavra te edificar, construir uma mensagem de Cristo no seu coração, não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Juntos nós fazemos essa obra missionária de não somente edificar a nossa fé, trazer uma palavra de Deus ao nosso coração no dia de hoje, ter um tempo devocional com Ele, mas fazer com que outras pessoas sejam despertadas para a importância de desenvolver uma vida devocional com Deus. Amém? Então, eu quero dizer que eu conto com você. O Espírito Santo, na verdade, é que conta conosco para que essa palavra chegue a outras pessoas. Amém? E vamos à nossa leitura, livro de Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aleluia. Amados, quanta sabedoria está por trás desse ensino de aprender a ouvir mais e falar menos. E eu sei que muitos de nós, pessoas que estão aqui acompanhando o devocional de hoje, você fala bastante. Inclusive, situações da tua vida você não consegue conter as palavras. E eu sei, queridos, que existem momentos em que nós somos afrontados, passamos por desafios, as calúnias se levantam, os problemas. Às vezes a gente quer mostrar para outra pessoa o quanto ela está fazendo uma decisão sem sabedoria. E daí partem as nossas palavras, a gente começa a falar. E muitas vezes, no calor de momentos assim, nós saímos do lugar de sabedoria e entramos no lugar onde a carne domina as palavras. Mas hoje o Pai ele quer conversar um pouco conosco sobre isso, queridos, porque nós precisamos entender que muitas coisas ainda não aconteceram na nossa jornada, porque nós não estamos usando bem a nossa fala. Na verdade, nós não estamos exercitando a nossa escuta. E é muito importante que a gente coloque isso em prática todos os dias. Amém? Hoje Deus ele quer falar 5 coisas importantes que todo filho de Deus precisa fazer diariamente, colocar em prática, para entender, para entrar nesse lugar de conhecimento do quanto é essencial falar pouco e ouvir mais, observar mais ao redor. E a primeira coisa, queridos, para a gente desenvolver um hábito de ouvir mais, precisamos amar a leitura da palavra de Deus. E eu sei que você deve estar pensando aí, nossa irmã, eu estou aqui no devocional, eu já abri a Bíblia, eu estou acompanhando, eu amo a palavra de Deus. Glória ao Senhor por isso. Mas o Espírito ele quer te dizer, você precisa ler com fome, com sede, você precisa desejar os seus tempos, seu momento com o Senhor. Amém? Então a leitura bíblica, queridos, ela não tem que ser somente esse trecho, esse tempo que nós temos aqui no momento devocional como esse aqui no Devocional do Refrigério. Você precisa ler a palavra porque ela é uma bússola, ela é um manual da tua existência, da tua vida. E ela vai te ensinar
a importância da sabedoria e da prudência. E aqui o Senhor ele quer te dar uma dica. Comece a ler o livro de Provérbios. Você que já fez essa leitura, refaça novamente, faça com calma, por capítulos, por versículos. Hoje em dia, queridos, nós temos o auxílio, né, dessas plataformas, da rede social. Se você não pode, mas está no trabalho, você pode colocar um áudio do livro de Provérbios e ouvir. Amém? É um livro maravilhoso para entrar nesse lugar de conhecer mais, de deixar a sabedoria de Deus fluir em nós. Então, leia a palavra, ame a palavra. Comece a desejar todos os dias que a sua mente seja renovada pelos princípios bíblicos. E você vai experimentar de grandes coisas no Senhor. Amém? Outra coisa importante que nós precisamos fazer, isso está totalmente ligado com a leitura bíblica, com a vida devocional, é observar o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, Jesus era um homem de poucas palavras, mas as palavras de Jesus sempre eram sábias e edificantes. Nós encontramos sim ele fazendo sermão, ele ensinando por parábolas, mas nós encontramos também um Cristo que observava, que contemplava, que se retirava para lugares isolados para orar, que amava ter comunhão com o Pai. E às vezes que Jesus abria a boca para falar, a Bíblia diz que ele falava com autoridade e todas as pessoas ficavam maravilhadas quando Jesus abria a boca. E por que será, queridos? Porque quando Jesus abria a boca dele, o que saía de Cristo era pura sabedoria. Amém? A Bíblia diz inclusive que todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão em Cristo. E a palavra de Deus diz que a mente de Cristo está em nós. E no dia, queridos, que entregamos a vida a Jesus Cristo, naquele momento aconteceu um grande milagre. Nós nos tornamos um só espírito com Ele. Então nós podemos entender e observar o exemplo de Jesus na ótica de que Ele não está distante. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo e agora Ele habita dentro de nós. Então o exemplo de Jesus, ele quer acontecer na sua vida. Cristo quer se manifestar na sua vida, mulher e homem de Deus. Você que fala demais, Jesus quer tomar forma na tua boca. Ele quer que quando você abra a tua boca, todas as pessoas observem que tem algo diferente. Que tem a vida de Jesus, que tem a sabedoria dele, que tem edificação e não contenda ira, rancor, mágoa. Amém? A terceira coisa que hoje o Pai quer conversar conosco é que nós precisamos, queridos, desenvolver, preste atenção, autoconhecimento. Como é importante você se conhecer. Conhecer a sua personalidade, conhecer a sua forma de reagir, conhecer os seus pontos fracos emocionais. Até porque quando nós nos conhecemos, nós ficamos, queridos, quebrantados, abertos, para entender aonde a obra do Espírito Santo precisa estar mais presente. Quando nós reconhecemos, olhando para dentro de nós, que somos pessoas com dificuldade de ouvir mais, então a gente vai conseguir fazer uma oração, vai conseguir se quebrantar na presença do Senhor e dizer: Pai, eu preciso da Tua graça para silenciar mais as minhas palavras e ouvir mais. Então, em nome de Jesus, desenvolva o autoconhecimento. Às vezes, queridos, nós ficamos a vida toda atirando para todo lado, colocando a culpa em todo mundo, dizendo que nós somos assim porque fizeram isso, aquilo conosco, mas no momento em que a gente conhece o nosso interior, o nosso emocional, e somos verdadeiros com isso, porque às vezes a gente até sabe, mas se esconde, atrás de uma máscara de orgulho. Então, no momento em que nós sabemos quais são, as nossas fraquezas, os nossos pontos, de orgulho, de dificuldade, vai ficar mais fácil o trabalhar do Espírito Santo. Amém? Aquilo que não é identificado, que não é posto diante do Senhor, não pode ser trabalhado por Ele. O Espírito Santo, queridos, ele é uma pessoa da Trindade, ele é o Espírito de Cristo, mas ele é altamente cavalheiro. Ele não é invasivo. Ele vai sempre nos sinalizar no nosso coração, ele vai mostrar áreas, situações que precisam ser transformadas, mas ele não vai forçar, ele não vai impor, porque Deus nos deu o livre arbítrio. Mas no momento em que o Espírito Santo mostra, e através desse autoconhecimento, nós nos rendemos,
abrimos a nossa boca para o Senhor e falamos para Ele: Pai, realmente eu reconheço, essa área da minha vida eu tenho dificuldade, eu falo demais, eu não tenho usado palavras com sabedoria. E aí, queridos, a obra do Espírito Santo vai acontecer. Amém? Outra coisa importante, nós precisamos desenvolver a humildade. E é muito fácil a gente dizer: nossa, eu sou uma pessoa humilde. Mas, queridos, a humildade é uma característica que nos leva a ouvir mais e a falar menos. Às vezes não estamos andando em humildade nesse setor. Se você é alguém que fala demais, que sempre tem a última palavra, que não sabe se colocar no lugar do outro, entender, mesmo quando o outro está errado, mesmo quando ele está te machucando, se coloca no lugar dessa outra pessoa, porque muitas vezes ela está andando em engano, em falta de sabedoria espiritual, ela não está caminhando numa jornada com o Senhor, mas você está. Então, ser humilde é você também ouvir para entender. Por que essa pessoa se posiciona assim? O porquê que ela fala desse jeito? Será que ela teve um encontro verdadeiro com Cristo? E ao ser humilde, queridos, a aprender a ouvir mais, nós estamos também mostrando para as outras pessoas que têm essa dificuldade ou que ainda não vivem uma vida com o Senhor, a característica do caráter de Cristo. Lembra que a Bíblia diz, Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos desenvolver essa característica todos os dias. Amém? E a outra coisa importante para a gente orar hoje com essa palavra, precisamos, diante de tudo isso, pedir ajuda ao Senhor, ajuda ao Espírito Santo. Somente Ele, queridos, pode nos ajudar a desenvolver o domínio próprio, a falar com sabedoria. Mas entenda bem, quando você pede ajuda ao Senhor, você tem que pedir com entendimento de que Deus ele vai te dar graça, capacidade. Quando conversamos com o Senhor e pedimos ajuda, nós estamos dizendo o seguinte para Ele: Pai, eu creio na sua capacidade. Eu creio que quando eu colocar essa palavra em prática, mesmo sem força, mesmo não achando capacidade em mim, a sua capacidade vai me revestir. É importante, queridos, a gente entender o que é pedir essa ajuda a Deus, para que a gente não fique numa posição de passividade, sabe? Esperando, o Senhor vai me mudar, o Senhor vai me transformar, e sem ter posicionamentos de fé para colocar a palavra em prática. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E o que quer dizer isso, irmã? As obras da sua fé é quando você ouve a palavra de Deus e coloca ela em prática. É quando você coloca a palavra como vida no seu dia a dia. Amém? Então não seja somente um ouvinte da palavra. O livro de Tiago, esse livro da leitura de hoje, fala sobre isso. Seja alguém que pratica a palavra de Deus. E dessa forma você vai colher os resultados do céu na tua vida. Amém? E nós vamos ter um momento agora de oração com essa palavra. Eu creio, queridos, que o Espírito Santo já está derramando uma graça especial sobre as nossas vidas. Na verdade, essa graça já está disponível. Somos nós que muitas vezes deixamos de acessar por orgulho, por achar que podemos falar o que queremos falar e que ouvir não faz parte. Então, em nome de Jesus, o Pai hoje está derramando essa graça e nós vamos ouvir mais. Nós vamos demonstrar mais sabedoria e humildade. Amém? E quando a gente abrir a nossa boca, vai ser palavras de que edifiquem a vida das outras pessoas. Amém? Quantas vezes, queridos, a gente entra em confusão, em contenda, só porque fala uma palavra sem sabedoria? Eu sei que no ambiente familiar, e agora está vindo isso no meu coração, que tem pessoas aqui que você está dentro de um conflito familiar, justamente porque você falou demais, falou o que não deveria, e acabou começando uma contenda aí na tua casa. Mas Deus te diz hoje, Ele está te dando uma nova oportunidade para que você abra o teu entendimento e desenvolva essa sabedoria. Amém? A paz aí na tua casa, a mudança de atmosfera vai começar quando você mudar a sua forma de falar. É no silêncio que você deixa Deus trabalhar. Não é no seu muito falar que o Espírito Santo opera. Na verdade, Ele está esperando você parar de falar para Ele poder agir. Aleluia. Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graça, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas.
Senhor, nós queremos te agradecer por esse devocional de hoje. Espírito Santo, obrigada por nos ensinar a falar com sabedoria, a silenciar, Senhor. Nós recebemos dessa graça hoje, que faz com que venhamos a ouvir mais as outras pessoas, a entender as limitações das outras pessoas que tantas vezes se levantam com contendas, com falta de sabedoria, e a gente acaba caindo nessa cilada. Espírito Santo, nós cremos no teu agir no nosso meio. É por isso que te pedimos, ajuda-nos a desenvolver o autocontrole, a humildade. Nos ajuda, Espírito Santo, a nos render todos os dias, não somente a ouvir a palavra de Deus, mas a colocar essa palavra em prática. Porque sabemos que é dessa forma que vamos colher resultados na nossa caminhada espiritual, na nossa vida emocional. Nós te pedimos, Deus, dai-nos sabedoria para falar de uma forma edificante, uma forma que glorifique o teu nome, Senhor. Eu oro, Pai, pela vida dos meus irmãos que chegaram aqui nesse devocional de hoje. Eu creio, Senhor, que o Senhor está operando poderosamente nas nossas vidas através dessa palavra. Eu creio que mesmo essa palavra, trazendo um pouco de confronto para o nosso emocional, ela está produzindo vida e vai nos levar para um lugar de restauração. Eu oro, Pai, por casas, por lares que estão aqui representados, restaurados, que todo tipo de contenda, Senhor, que se levantou pelo um falar sem sabedoria do meu irmão, da minha irmã, que seja encerrado em nome de Jesus, Pai, que haja um tempo de perdão, um tempo de restauração e principalmente que famílias, Senhor, venham para um lugar de maturidade, de crescimento emocional. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro também pela vida daquele que chegou aqui e precisa viver um milagre hoje, Senhor, seja na saúde física, emocional, na área financeira, familiar. O Senhor conhece cada pedido que os meus irmãos colocam aqui todos os dias, Pai. Eu te apresento esses pedidos e te peço, toca nessas vidas com milagres e que o teu nome seja glorificado no nosso meio, Jesus. Nós oramos e te agradecemos por essa palavra. Oramos no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Eu creio, queridos, que a partir de agora existe uma semente de Deus plantada no nosso coração e nós vamos aprender com o Espírito Santo a ouvir mais e falar pouco. Amém? Vamos entregar ao nosso Deus a nossa confissão de fé de hoje. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Eu escolho falar pouco e ouvir mais. Amém? Refaça essa confissão ao longo do seu dia, encha a sua mente desse entendimento e coloque isso em prática. Você vai ver como muitas coisas serão transformadas, você vai viver tanta coisa boa, porque, queridos, a sabedoria, ela precede tudo. Amém? E eu quero dar um recado para você muito importante, que esperou aí pela lojinha, né, da missão, lá na Shopee. Você vai encontrar os links aqui no comentário fixado, na descrição do vídeo. Corre lá, você vai encontrar a caneca do devocional, você vai encontrar kits com o livro do devocional e também um kit especial com um organizador feito por mim para você colocar os seus lápis e organizar aí a tua mesinha devocional, tá bom? Então corre lá na nossa loja. Essa loja, queridos, ela foi criada com intuito exclusivo de investir na obra missionária. Eu já falei aqui para vocês que a partir do ano que vem eu vou estar ensinando aqui no YouTube, lá no canal Ministério Cláudia Rodrigues, só na área emocional. E aí nós precisamos fazer alguns investimentos em equipamentos e a lojinha vem para isso, para suprir essa necessidade. Então, quando você comprar sua caneca, um produto lá, você vai estar investindo na obra missionária através desse ministério. Tá bom? E se você ainda não se inscreveu no meu novo canal, você vai encontrar também o link aí no comentário fixado, Ministério Cláudia Rodrigues. Se você se interessa em receber ministrações, palavra, participar de uma escola bíblica online gratuita, só na área emocional, se inscreva. Amém? Fica na paz, tenha um dia abençoado, um forte abraço e eu creio em nome de Jesus, com a permissão dele, nós nos encontramos aqui hoje à noite em nosso próximo momento de oração.